Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Caetano, estamos chegando com mais um Azulão na TV, todas as notícias da AD São Caetano, aqui no www.webtvsãocaetano.com.br. Os nossos companheiros hoje, Marcelo Santoro e também Miguel Fortunato. Primeiramente, boa noite, Miguel, obrigado pela presença. Boa noite, Rodrigo, Marcelo, amigos do Azulão na TV. Uma semana mais aliviada, mas porém tensa, né? Nem tanto. Aliviada pela vitória importante de sábado e tensa para o torcedor do São Caetano, para a guerra que vem aí lá na Fonte Luminosa contra a Ferroviária. E são dois jogos dificílimos para o São Caetano, né, Marcelo? Contra a Ferroviária, que briga pelo acesso, e o Santo André, que também pode chegar na última rodada ainda com chances matemáticas de subir para a primeira divisão. Boa noite, Rodrigo, amigos da Web TV São Caetano. Boa noite, Miguel. Uma semana complicada. O São Caetano tem a vantagem importante, né, de ter a semana livre para treinar, para o Márcio ter condições de conhecer um pouco mais o elenco também. E para essa partida diante da Ferroviária, um jogo difícil. Tem um lado bom, que o São Caetano sempre joga bem quando pega gramados assim bons, e lá o gramado é muito bom. Esse estádio é o melhor do interior, né? Sem dúvida, é o melhor estádio do interior. Então tem um estádio legal, tem um gramado bom, e o São Caetano costuma fazer bons jogos. O melhor jogo do São Caetano, na minha opinião, na Série 2 foi contra o Barueri, né? Apesar que teve o lance da chuva e tal, mas enquanto o campo esteve em ótimas condições, o São Caetano fez um jogo muito bom. Então a expectativa é de um grande jogo, e na minha opinião, eu já disse para você de forma particular, Miguel, se o São Caetano vencer essa partida, acaba qualquer chance de rebaixamento, porque nem todos os outros adversários vão vencer. O São Caetano, com uma vitória, deve chegar ali a 12ª, a 13ª posição, e aí numa última rodada, só um desastre absurdo levaria o São Caetano a uma queda, e tem confronto direto, enfim. Então uma vitória praticamente elimina. Eu cravo que o São Caetano não cai mais. Jogo difícil, muito. O Ferroviária briga, o Santo André também. De repente o Santo André chega na última rodada com uma derrota, um empate nesse jogo, apesar que é um jogo até relativamente mais tranquilo, mas futebol é futebol, a gente nunca sabe. O São Caetano tem essa possibilidade. Agora, o importante é dizer que o São Caetano só depende dele. Então hoje o São Caetano não depende de nenhuma outra equipe para livrar o rebaixamento. Então, uma vitória em 2 jogos, 50% de aproveitamento, acho que é viável o São Caetano sair dessa situação delicada e já começar a planejar a Série C. Vamos falar muito sobre isso. Eu separei também os jogos dos concorrentes do São Caetano contra o rebaixamento. Tem confronto direto, tem equipe também que pega 2 adversários que estão brigando lá em cima. Então vamos passar daqui a pouco esses confrontos para você ligado aqui na Web TV São Caetano. Agora vamos falar sobre o jogo do Marília, passar os melhores momentos da vitória do São Caetano, 2-0 contra o Marília. Um jogo dificílimo, o São Caetano ganhando nos minutos finais, depois da cobrança de pênalti que o goleiro defendeu, né, Marcelo? Você foi o lance do Luiz Eduardo, chute fora da área, que o goleiro fez uma grande defesa. Luiz Eduardo que foi bem, né? Foi bem de foi esquerda, até bem. Começou um pouco nervoso no jogo, mas depois encaixou bem no time, deu conta do recado, tanto na defesa como também no apoio. Destaque total, como a gente já falou, pro Leandro Oliveira. O Leandro, um jogador que não vinha sendo aproveitado, chegou já durante a competição. Estreou nesse jogo da Arena Barueri, faltavam 10 minutos, chegou meio fora de ritmo, não estava preparado, e depois daquele jogo que ele entrou no segundo tempo, ele acabou não atuando, não tendo mais nenhuma oportunidade. Entrou no segundo tempo da partida contra o Grêmio Osasco, fez o gol do São Caetano, uma bela cobrança de falta, ganhou a condição de titular. O Danilo Bueno sentiu um problema no joelho, ele assumiu a condição de titular e foi muito bem na partida, né? Eu acho que foi o grande destaque, e principalmente, ao meu ver, por uma questão. Mostrou muita personalidade. Primeiro porque quem treinou cobrança de pênaltis foi o Cássio durante a semana. Sim. Mas o Leandro se sentiu confiante, pegou a bola e foi e bateu. Ele não bateu mal o pênalti, não foi um pênalti mal cobrado. O goleiro teve mérito. Muito alto, ele bateu forte no canto, o goleiro pulou antes e levou a vantagem, conseguiu defender a penalidade. Sim. Mas na sequência, a maioria do jogador, quando erra um pênalti, se abate no jogo, né? E ele não, ele participou ativamente, principalmente depois do pênalti. Parece que ele usou aquilo como motivação.
e deu 2 assistências em 2 lances, uma cobrança de falta, depois um lance que ele foi na linha de fundo, para os 2 gols do São Caetano, e sem dúvida foi o personagem Agora, do Miguel, jogo. o São Caetano novamente, antes de fazer os gols, perdeu muitas chances, criou muito, como nas outras oportunidades, mas novamente esbarrou nas finalizações dos atacantes. Criou bastante mesmo, a gente pôde ver. Primeiro vamos ver o lance do pênalti aí. Repare que o goleiro é muito alto, a bola ela ia até na palavra da moda, que é a bochecha da rede, né? A bola ia ali, ia no cantinho, mas foi uma belíssima defesa do Rodrigo Caucho. O goleiro é alto, ó. Ele se esticou e fez uma belíssima defesa. Agora, o São Caetano realmente é um time que cria muitas oportunidades, né? A gente fala isso na Série 2, mas não consegue aproveitá-las com êxito. Isso é um grande problema, mas é uma coisa que o importante é fazer uma entrar, né? O mais importante é criar chances. Entrar ou não, não depende só do cara que chuta, tem o goleiro também. Então tem muitos outros fatores. Agora, 2 destaques que eu queria dar desse jogo. O Leandro Oliveira, claro, foi o principal destaque. Rafael voltou pro gol, né? Seguro, passa uma segurança para a defesa. Quase não foi exigido, mas deixou a defesa mais segura. Fez uma defesa tranquila. Importante no jogo, uma só, mas muito difícil, né? Quando estava frio, a bola não chegava, ele foi bem. E o Anselmo que entrou e mudou o jogo, né? Ele entrou, deu mobilidade ali no meio campo, o time precisava da mobilidade, ele deu aquela chegada que precisava para ajudar o centroavante, então foi muito importante a entrada do Anselmo. Tomou o 3º amarelo, está fora do próximo jogo, assim como o Rodrigo Tisney, que foi expulso. Então são os 2 jogadores aí que devem... E olha que engraçado esse lance, o Leandro Oliveira, ele ia bater a falta rápido, o árbitro não deixou, mandou ele segurar para formar a barreira, por causa disso saiu o gol. Se ele cobra rápido a falta, não sairia o gol. E um destaque para esse menino Cleiton, esse cara ele é extremamente aplicado, um jogador diferenciado, que quando você tem a oportunidade de conversar com ele, ele é um cara realmente integrado, que se dedica demais ao clube, ao grupo, então ele mereceu esse gol, acho que é um jogador que merecia fazer esse gol. O Cleiton já esteve aqui conosco, né? Já participou do nosso programa. Alto nível, né? Um jogador que merecia esse gol. Estive conversando hoje com o Cássio, e até a esse respeito. O Cássio São Caetano desperdiça muita chance, está faltando gol. Ele falou, pois é, Marcelo, quando a fase é boa, o Cássio em 2011 foi artilheiro do Campeonato Português junto com o Falcão Garcia. Foi o mesmo número de gols que o Falcão Garcia. Mas hoje, como a situação é um pouco difícil, parece que não só para ele, todos os jogadores, ele falou, Marcelo, às vezes aquele passe que seria mais fácil, o cara erra aquele passe final, não vem com aquela qualidade, a gente também com aquela vontade de fazer logo o gol, às vezes se precipita um pouco. Quando o jogador está confiante, os gols vêm saindo naturalmente, a situação é diferente. A bola bate nele e entra, né? A coisa muda. O Cássio é outro jogador dedicado, aplicado aos treinamentos, é um nível de jogador. Só que até mudou muito o perfil de atletas em relação ao ano passado nesse sentido. São jogadores muito comprometidos, entendeu? A questão dentro de campo, as coisas ainda não se encaixaram da forma como a gente espera. Mas assim, os jogadores desse ano são muito mais comprometidos com o clube do que o ano passado, isso é nítido pra gente. E voltando ao Cássio, é essa situação. Ele fala, Marcelo, falta aquele encaixe, aquele passe final vir com mais qualidade, aquela situação também do cara ter a confiança. Realmente, gols que às vezes a gente vê o São Caetano perder não são assim muito comuns. O atacante, se está numa boa fase, ou se está confiante, ele vai e faz o gol. Mas o importante é que o São Caetano agora só depende dele, como a gente disse. 3 pontos, eu acho que praticamente livra qualquer chance de rebaixamento do São Caetano. E está na mão do São Caetano, cara. Então, óbvio que quem olhou para trás imaginou que o São Caetano ia estar nadando de braçadas no momento desse dentro da Série 2 do Campeonato Paulista. Todo mundo colocava o São Caetano como favorito, até pelo próprio custo do elenco, enfim, toda essa situação. Mas no futebol hoje em dia, muitos fatores são importantes, né? São relevantes. E alguma coisa não encaixou e o time agora está se achando. E acredito que dentro de um planejamento para a Série C, o São Caetano tem tudo para ter um segundo semestre melhor do que teve no primeiro. Vamos ver o que falou o técnico do São Caetano, as imagens do técnico do São Caetano, para a gente comentar um pouco sobre o Márcio Grigio, que jogou pelo São Caetano, fez boas partidas, é um dos jogadores, 12º maior artilheiro da história do clube, jogou muito bem pelo São Caetano, esperamos que como técnico ele também venha e faça um bom trabalho, né? Mas jogou no Santos, mas jogou no Juventus também. Fez história no Juventus. Alguns outros clubes. Então,
foi bem no São Caetano, como ele disse, é um dos maiores artilheiros da história do clube. E o Márcio tem uma identificação, achei muito bacana, quem conhece o Márcio no dia a dia. O Márcio já esteve aqui com a gente, né? Sim, esteve. Foi muito bacana legal a participação dele. O Márcio, quando ele esteve aqui no programa, ele é um cara até um pouco tímido, assim, né? Você pode perceber, mas ele é um cara que, assim, todo mundo gosta dele, cara. Sim. Você vê que terminou o jogo, durante o jogo, não é muito comum, a torcida do São Caetano é uma torcida muito exigente. E a torcida do São Caetano, além de exigente, não é muito paciente. Então o que acontece? Às vezes com 5, 10 minutos de jogo, o pessoal já está pegando no pé da comissão técnica, se demora a sair. Com o Márcio foi diferente. O pessoal aplaudiu o Márcio até quando o jogo estava 0-0, até a hora do gol. Mesmo quando errou o pênalti, com toda aquela situação. E terminando o jogo, foi muito bacana. A torcida aplaudiu, todo mundo no estádio aplaudiu o Márcio. E ele fez questão de retribuir o que aconteceu. Então o Márcio é um cara muito bacana, que está há muitos anos no clube, que tem história no clube, e a gente torce muito para ele, porque é um cara de boa índole também. O momento da retribuição. Um cara de boa índole. Se bobear, dá para pôr a camisa e entrar no campo lá, tá fininho, né? Tá fininho, né? O cara que se cuida também. Apesar de um atacante, né? Que ele e o Magrão, né? Os dois. O Magrão também, o dia que teve aqui, o Magrão, pelo amor de Deus, o Magrão é em forma, né? Não tem como, né? Tá sempre... e são jogadores assim, que no futebol de hoje, com certeza galgariam passos mais elevados do que chegaram tanto o Magrão. Hoje poderia jogar tranquilamente. Não, o próprio time grande mesmo. Você vê, mas no São Caetano, time grande que não tem um jogador como o Magrão jogava antes. O Márcio Grigio, então, um jogador de técnica, é difícil encontrar. O Márcio era um jogador que não tinha muita altura, mas ele tinha uma qualidade no cabeceio também, subia muito bem, fazia muito gol de cabeça, ajudava tanto na defesa como no ataque. Questão de posicionamento. Até perguntamos isso para ele, né? Porque ele tinha essa característica. E ele explicou, e ele estava conversando, tem treinado muito bola parada, muito, um lance que ele exige treino de finalização. Isso é importantíssimo, hoje ele fez demais treino de finalização e assim, ele cobrou bastante. É um cara que tem condições também de cobrar porque fez, né? Então, mas depois do jogo, ele assumiu assim, né, na coletiva, que ele se considerou um jogador médio como jogador de futebol. Ele quer ser e como treinador, ele quer ser muito melhor do que ele foi como jogador. E a gente espera que realmente seja, principalmente aqui ajudando a equipe da AD São Caetano. Vamos acompanhar agora o próximo jogo. Todo mundo já sabe, é contra a Ferroviária, na Fonte Luminosa. Um gramado espetacular, um estádio muito bonito e muito bom. São Caetano praticar o futebol não tem desculpa, né, Miguel? Agora o gramado não vai ser desculpa para um insucesso do São Caetano nessa partida, né? Não, o gramado não vai ser desculpa e vamos ver como virá a Ferroviária, né? Porque a Ferroviária, ela praticamente, se for que ela briga pelo acesso, mas é muito difícil, né? Ela só chega a 31 pontos, o quarto colocado já tem 30. Então é um time que seria mais difícil se ela estivesse brigando pelo acesso, mas mesmo assim vai ser difícil, né? Porque o São Caetano, ele está, como disse o Marcelo, se reencontrando ainda, precisa escapar do rebaixamento, então nenhum jogo é fácil. Vai ser difícil demais, mas eu acho que se a Ferroviária estivesse brigando pelo acesso, seria mais complicado, teria a torcida inflamada, isso não vai ter. Com certeza, a Ferroviária realmente tem 25 pontos, só chega a 31, vai ser muito difícil, mesmo com as duas vitórias, que Mirassol, Santo André, Marília e São Bento... Olha, mas sinceramente eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que eles vão vir com o que eles têm de melhor. Claro. Eu não acredito em jogo fácil, porque assim, se eles tiverem 1% de chance de subir, vou ter certeza que lá o bicho vai ser bom, enquanto tiver qualquer condição. Então o jogador vai querer comer grama. Então o São Caetano vai ter que comer mais grama do que a Ferroviária, se quiser ter condições de permanecer. São dois jogos, tem uma chance agora e outra no próximo domingo diante do Santo André. E era muito importante que terminasse agora essa disputa, né? Porque no último jogo clássico, sabe que é um jogo difícil, né? Complicado. Antes do intervalo, vamos acompanhar rapidinho o que disseram os jogadores do São Caetano sobre esse próximo jogo contra a Ferroviária. Aí a gente faz um rápido intervalo. Espírito de decisão, jogo decisivo a gente sabe que é muito aguerrido, né? Que muitas vezes não é um jogo muito bonito, mas o que nós estamos precisando é a vitória e os 3 pontos. E é com esse espírito que nós vamos para Araraquara no sábado. Nosso time está ciente, vai ser uma partida muito difícil, né? Fora de casa, mas o professor aí está fazendo um bom trabalho na semana, conversando com a gente, conversando individual com cada jogador. E eu espero a gente ir lá e fazer um bom jogo.
e próprios jogadores de outras equipes, próprios treinadores falam, pô, o que acontece com o São Caetano, que vocês estão nessa situação, mas eu creio que a gente vai acabar esses os últimos jogos bem para começar a Série C já de uma maneira diferente. Estes os jogadores do São Caetano falando a respeito da próxima partida. A gente vai fazer uma rápida pausa. Na volta a gente vai falar muito mais sobre esse jogo contra a Ferroviária. Não saia daí, já voltamos. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Esto me conoce. Soy López, artilheiro de 17 de Birigui. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não deixo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho. Mereci uma foto na página de esporte. Não, esporte não, capa de jornal. Merecia, Ei, cabrão. No destaque? Não. O que interessa é destaque. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Estamos de volta com o Azulão na TV para falar um pouco mais sobre essa próxima partida contra a Ferroviária, do que falaram os jogadores antes do intervalo. É isso mesmo, né? Jogo muito difícil, mesmo a Ferroviária estando praticamente fora, sem chance, pouquíssimas chances de subir para a primeira divisão, mas vai ser um jogo complicado, né? O time não tem que pensar assim, o time tem que encarar como uma guerra, uma final mesmo. São Caetano tem que ir lá e jogar como se fosse uma final, fechado, respeitando o adversário, humildemente fechado, porque está jogando fora de casa, e aí buscar o resultado positivo nos contra-ataques. E se o adversário der espaço também, jogar um pouco, criar objetividade. O importante é não sair de lá derrotado, eu acho que o São Caetano tem tudo para isso. São Caetano que pega a Ferroviária depois do Santo André. Vou passar rapidinho aqui para a gente comentar os jogos dos concorrentes com São Caetano pelo rebaixamento aí. Eu separei desde o Guarani, que tem 21 pontos, muito difícil o Guarani cair, mas desde o Guarani até o Grêmio Osasco, porque o Barueri praticamente já está rebaixado. São José já matematicamente. O Barueri ainda tem chance, mas pelo futebol que vem jogando, dificilmente vai conseguir 2 vitórias, né? O Guarani pega o Batatais fora de casa, é outra equipe que briga jogo difícil contra o rebaixamento, confronto direto, e o Rio Branco, que é outra equipe também, 2 jogos contra equipes que estão brigando contra o rebaixamento. O Guaratinguetá pega o São Bento fora e o Marília em casa. Nossa. Só esse isso, daí, né? Pega o terceiro e o quarto. 2 pedreiras. Estão no acesso, Guaratinguetá. Guaratinguetá. Tá fácil a vida do Guarani. Mas tem 21, é a sorte tem 21, dele. A sorte dele é que ele tem 21 pontos, então provavelmente com mais um ponto. Eu acho que sinceramente com 21 pontos não vai cair, né? O Batatais pega o Guarani em casa e o São José fora. União Barbarense, o Rio Branco fora e o Velo Clube em casa. Uma adenda em cima desse jogo do São José. O difícil, com todo respeito ao São José, o difícil não é o time do São José. O difícil é jogar em Jacareí. O estádio é lamentável, é um lamaçal, é um pantanal. É horrível o gramado, o estádio é horroroso, entendeu? E o gramado é um pasto. Então, na verdade, o São Caetano lá não venceu porque perdeu muitos gols, porque o adversário é muito fraco, ponto. Né? Tecnicamente, é um time que tem muitos meninos, muitos, assim, o melhor jogador deles acabou de completar 17 anos. Camisa 10, o Anderson Ligeiro, bom jogador. Jogou bem, criou boa chance. A questão engraçada é que o São José B está para subir para a Série A2, né? E o São José A vai cair para a Série A3. Vai ficar uma situação meio engraçada. Mas é uma troca. São 2 times diferentes, né? O São José dos Campos, que é o que está para subir, ele é o joseense, né? Que é rival do São José e acabou se tornando São José dos Campos. Mas vai ter uma inversão que nem vai ter em Sorocaba, né? Que o Atlético de Sorocaba caiu e o São Bento está subindo. Está tendo inversão em algumas cidades dos times aí.
Voltando aqui aos jogos, o Rio Branco, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, pega a equipe do União Barbarense em casa e o Guarani fora. Rio Branco e Barbarense é clássico, hein? É clássico lá da região. É o São Caetano e Santo André deles. Itapirense, que é a primeira equipe que está na zona do rebaixamento, vai pegar o Mirassol em casa e o Capivariano fora, o Capivariano que já subiu para a primeira divisão. O Osasco pega o Red Bull em casa, que é um jogo difícil, joga para subir, é o jogo e o Monte Azul fora. Monte Azul não o Red Bull é um time nada. muito bom, cara. Então eu vou falar, a vida do Osasco é realmente muito complicada. O time do Red Bull é um time muito bom, o projeto deles foi muito bem feito. E é o que você falou, eu acho que é o jogo do acesso mesmo. Eu acho que o Osasco, são pequenas as chances do Osasco diante do Red Bull. Então é um adversário aí, é nisso que eu bati, né? Nessa tecla que eu bati num momento que eu acho que dificilmente as últimas 4 equipes, vamos pôr o 17º até o 20º vão ter 21 pontos. Eu acho que 20 pontos no máximo as equipes chegam. Então acho que a minha nota de corte, alguns matemáticos colocaram 99% de chance que com 21 pontos o time está... Das equipes que hoje estão na zona do rebaixamento, Itapirense pega o Mirassol em casa e o Capivariano fora. Sim, São 2 jogos difíceis, apesar das equipes. O Capivariano pode estar brigando pelo título. Agora, uma coisa interessante antes da gente partir para o próximo tema. O Mirassol está brigando o Mirassol está. Uma coisa interessante é o seguinte: o São Caetano ele tropeçou muito com as equipes, com esses concorrentes diretos lá embaixo, né? Dos 5 primeiros, o São Caetano perdeu para os 2 primeiros, né? Pagando para o Red Bull fora, apesar de ter feito 2 jogos apertados, ganhou do Marília e do Mirassol e empatou com o São Bento. Então o aproveitamento contra os primeiros é muito bom, né? Fez um bom aproveitamento contra os times de cima. Contra as equipes lá de baixo, perdeu para o Itapirense, perdeu para o Osasco, Rio Branco, empatou com o São José e ganhou apenas do Barueri, né? Os que estão na zona do rebaixamento hoje. Sim, então esses pontos é que estão deixando o São Caetano ainda com risco de rebaixamento. Você vê o que é o futebol, um empate naquele jogo contra o Osasco, o jogo contra o Osasco, todo mundo achou que o São Caetano ia ganhar, mas um empate hoje contra o Osasco, o São Caetano estaria numa situação muito melhor, porque o Osasco teria 2 pontos a menos hoje e o São Caetano um ponto a mais. O Osasco teve bola na trave, teve várias chances contra o Osasco de ter esse empate. Perdeu muitas chances realmente. Quando o São Caetano empatou aquele jogo, a impressão é que o São Caetano ia pisar ia ganhar, né? E aí na sequência tomou um gol meio bobo. E aí a equipe sentiu bastante o gol lá e infelizmente perdeu. Vamos acompanhar os jogadores do São Caetano, Kleber, o Cássio e o Cleiton, falando a respeito desse esquema adotado pelo técnico Márcio Grigio, o 3-6-1. Vamos acompanhar. Melhor a imagem. É bom, né, a gente voltar ao clube, né? Tinha um contrato aqui, São Bernardo fui pro América, quase subi lá também, fui pouco também. E voltei agora pro São Caetano nessa situação e eu vou dar a minha vida, né? Porque aqui é um clube que eu tenho já, vou fazer 5 anos que estou nesse clube aqui. Não fico muito tempo, mas isso aí que está passando aí, a gente não pode abaixar a cabeça não, e eu estou aqui para ajudar a equipe. Na realidade, este vídeo que vocês acabaram de acompanhar é o vídeo do Kleber falando a respeito da carreira dele no São Caetano. Sim. Não foi o vídeo que a gente então vamos falar desse. O Kleber, ele usou a frase que se destaca, ele falou: vou dar a minha vida nesses 2 jogos que faltam, né? Porque ele tem 5 anos de São Caetano, eu acho que isso é muito importante, né? Muita gente, até olhando de fora, acha o Kleber um jogador meio sonolento, é porque é o estilo dele, é um meia mesmo, ele é um meia que gosta de jogar dando passes, cada em si o jogo é o estilo, mas é um cara que está dedicado e está focado e mostrou aí que tem uma boa identificação com o clube. O Kleber costuma dizer assim: não me cobrem pelos gols, me cobrem por passe. Eu gosto de deixar o cara na cara do gol. Ele fala: quantas assistências eu dei na Série 2? Me cobrem por isso. Se quiser que eu faça gol, então tem que cobrar do centroavante. Essa é a forma como ele enxerga. Não tá errado, né? A forma como ele enxerga o futebol dele, né? Ele fala assim: o cara que é meu treinador, ou que a torcida me cobra por passe, eu tenho participado, tenho deixado o cara na cara, me cobra por gol, porque essa não é a minha característica. Né? E o Kleber, ele só tem uma derrota nessa Série 2 com ele em campo, que inclusive ele até brincou ontem com a gente que ele já tinha saído do jogo, né, contra o Barbarense, tinha sido substituído com ele em campo. Invicto, né? Ele brincou que está invicto. Com o Kleber em campo, o São Caetano não ficou atrás do placar, não saiu derrotado. Agora sim, vamos acompanhar o VT4, que é o Kleber, o Cássio e o Cleiton falando sobre o esquema adotado pelo técnico Márcio Grigio. Vamos acompanhar. O professor sabe, né? Isso ele conversou comigo também, ele sabe do meu estilo. Mas nessa hora a gente não tem que procurar ajudar o clube, né? Acaba
me prejudicando um pouco, mas isso para mim eu tenho que arrumar alguma maneira, alguma forma de me sobressair. Hoje que no futebol muitas equipes jogam com um atacante só, mas eu creio que independente do sistema tático que a gente jogar agora no próximo jogo, agora esses jogos finais, é importante a gente entrar com o mesmo espírito que a gente entrou no jogo passado, que vai ser muito importante e decisivo para esses 2 jogos que falta pra gente. Quando se define 3 zagueiros, a marcação fica mais definida, então você sabe que os 2 zagueiros dos lados acabam pegando os atacantes e tem uma sobra, né? Fica realmente bem postado e normalmente o zagueiro prefere esse esquema. Mas também não tem dificuldade em jogar na linha de 4, se tiver que jogar com 2 atacantes, ou um 4-2-3-1 também, com os 2 atacantes das beiradas chegando. Vamos ver o que o professor vai fazer para esse jogo. Cada jogo é uma história, cada jogo tem uma situação diferente, se analisa também o adversário. Mas independente do que for feito, eu creio que tem sido feito o melhor para o time e para a equipe. E vem dado resultado, principalmente porque atrás a gente tem levado poucos gols, muitos jogos até nem levado gols, né? Os últimos, acho que 4 jogos levamos 2 gols. Isso nos dá uma consistência para qualquer momento ganhar a partida. Isso aí, Miguel. Você acredita que esse esquema 3-6-1 realmente é o melhor esquema para o São Caetano para essa partida, visando essa partida contra a Ferroviária? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Foi contra o Marília, ou foi o que o Márcio Grigio encontrou? Porque o Márcio Grigio é o seguinte, ele assumiu o time, o Marcelo acompanha muito mais o dia a dia, né? Ele deu um treino de 1 hora na sexta-noite, porque ele não podia nem cansar muito os atletas, né? Então ele deu um treino curto, só para poder sentir quem estava preparado para o jogo ou não. Ele conhece todo mundo, porque ele faz parte do plantel, do quadro de funcionários do São Caetano, mas foi o que ele encontrou para esse momento. Na verdade, ele ganhou no diálogo, né? Ele conversou muito com os jogadores, viu quem estava bem, viu quem estava em melhores condições, tanto físicas como psicológicas, conversou bastante. O Márcio é um cara que tem essa característica, chega e conversa com o jogador. Uma tranquilidade absurda, né, dentro de campo. Isso que os jogadores têm elogiado muito no Márcio. Falou que ele é muito educado, ele chama alguém para conversar, ele conversa mais de canto, prefere jogar assim, vamos fazer assim, eu preciso que você faça isso. Então, sempre com uma calma, uma forma assim muito serena. Faz parte, o Márcio é uma pessoa que tem isso. E foi muito mais na base do diálogo mesmo, posicionamento. Na verdade, o que ele fez foi um posicionamento. Na sexta-feira, o treino foi à noite. A gente treinou, começou mais ou menos das 8h30 até as 9h30, né? Fora a parte física e tal, né? Mas ele não teve assim tanto tempo. Mas ele posicionou, postou o time e todos os jogadores se aplicaram da forma como ele pediu. Eu há muito tempo não via o São Caetano, para ser sincero, tão aplicado ao sistema de jogo que foi oferecido. Sim. Porque muitos jogadores jogaram improvisado nessa partida. Isso é verdade. Como você disse, o Luiz Eduardo jogou como se fosse uma ala esquerda. Uma ala esquerda. E foi bem no jogo, entendeu? Alguns outros jogadores, o Cássio jogou de centroavante, isolado, sem o pessoal chegando, abriu o Leandro de um lado. O torcedor critica o Cássio, né? Mas não é fácil jogar de centroavante sozinho lá na frente. Porque ele acaba jogando muito de costas pro gol e participando bastante do sistema de marcação, e às vezes quando ele chega para finalizar, para fazer os gols também, ele já não está 100% como deveria estar, mas é o cara que está se doando muito para o time, né? Se às vezes as pessoas, falta qualidade no ataque, não sei o quê, talvez pela situação. Eu acho que o tempo, quando o time começar a pegar uma cara, talvez já para a Série C, eu acho que os atacantes vão estar mais tranquilos, né? Não vão mais ter tanta cobrança, de repente no começo da Série C é a condição da gente avaliar melhor. O importante, Miguel, é que o São Caetano, nesses 2 jogos, consiga evitar a queda. Aí, Série C, vamos repensar, vamos planejar novamente, ver o que ficou de bom e o que ficou de ruim tem que ser eliminado. E o importante é a gente falar que o Márcio está podendo ter a semana de trabalho agora, né? Exato. Aí então não dá para saber o time que vai entrar em campo, o esquema, a escalação. Pode mudar muita coisa, porque agora... Porque no primeiro jogo ele foi o treinador na base da conversa. Agora ele vai ser o treinador mesmo, porque a diferença de técnico para treinador. O treinador treina os fundamentos. Agora ele está podendo treinar os fundamentos com o time a semana inteira, tranquilamente. Muita bola parada ele tem feito, treino de finalização, que é uma crítica que faz, o Caetano perde muito gol. Hoje, por exemplo, ele fez muita finalização. Muita finalização. Então, quer dizer, vamos ver o resultado no jogo, mas pelo menos treinou bastante. Isso a gente pode Caetano colocar. Precisa de gols nessas últimas 2 partidas e precisa do Cássio. É um jogador
que tem feito boas partidas, mas esbarrando nas finalizações. A bola não está entrando, está naquela fase que a bola não entra. Ele falou um pouco sobre a fase que ele viveu nas outras equipes em jogos decisivos. Vamos ver o que falou o centroavante do São Caetano, Carlos. O futebol tá tão diferente que antigamente que as médias de gol dos atacantes hoje são muito baixas, né? Hoje o atacante não é que nem antigamente. Hoje a gente tem que marcar para a equipe e se sobressai mais o coletivo, né? Mas eu continuo fazendo o que eu sempre fiz, é trabalhar em prol ao conjunto, ao coletivo, para a equipe. O Cássio, a gente espera que ele faça os gols nesses últimos 2 jogos aí, para o São Caetano sair de vez desse novo rebaixamento aí, que a gente já cansou de rebaixamento, né? Acho que até se o Rafael fizer o gol, acho que tá bom, né, pro torcedor. Muito Pode real. ser até o Márcio Grigio lá em casa fazer o gol. E muito real o que o Cássio disse, né? Tem uma reflexão que serve em termos do futebol. Hoje os nossos atacantes não têm mais feito tantos gols como faziam antigamente, né? Antigamente você pegava Roberto Dinamite, você pegava vários, Edmundo, Romário, Careca, eles sempre eram todo jogo era gol, né? Gol, você sempre esperava gol dessas pessoas. Hoje você vê a seleção brasileira, às vezes um cara é um artilheiro da temporada e tal, tem 20 gols no ano, sim, entendeu? Os gols são muito mais divididos. Vamos usar o Jô. O Jô hoje é o centroavante reserva da seleção brasileira, o titular é o Fred. O Jô, o ano passado... Tirando o Messi e o Cristiano Ronaldo, não é? Que não são centroavantes. Eles não são centroavantes. O Jô, o ano passado... muitos gols, o Jô, ano passado, marcou 17 gols. Para um camisa 9, eu acho muito pouco. Quantos jogos? Jogou uns 70 jogos, mais ou menos. O Luiz Fabiano, em péssima fase, marcou muito mais 21, gols. 22 gols. No futebol, então... É mais ou menos nisso aí que a gente tem que bater. Antigamente você pegava o Edmundo e só no Campeonato Brasileiro marcou 28 gols. Washington 32, acho que é um recordista. O Guilherme fazia muitos gols, Romário. Enfim, hoje a gente tem uma dificuldade, né? Queria agradecer a presença, Miguel. Muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço. Obrigado, Marcelo Santoro. Semana que vem esperamos com mais uma vitória do São Caetano para a gente falar aqui na Azulão na TV. Boa noite, Rodrigo, Miguel, amigos da Web TV São Caetano e do Azulão na TV. Isso aí, mano. Amanhã você pode acompanhar a reprise deste programa no www.adsanccaetano.com.br. A partir de amanhã até a próxima quarta-feira, este programa que a gente encerra aqui estará lá no www.adsanccaetano.com.br. Obrigado pela audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.